paz do Senhor Jesus para todos ouvintes do programa Vida no Altar de Deus. Mais uma vez estou aqui para a glória de Deus, engrandecendo o nome dele na beleza da sua santidade. Eu gostaria de agradecer a cada um dos irmãos que tem intercedido pela minha vida. Para quem não me conhece, eu sou a pastora Gilmara Souza. E mais uma vez, nós estamos com o programa Vida no Altar de Deus. A palavra que Deus revela aos nossos corações se encontra no livro de Salmos 51. E o título da mesma que Deus me deu: A oração de um arrependido. Que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopor e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios, de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Glória a Deus. Amados irmãos, esta palavra, uma palavra forte, de um homem humilhado, de um homem verdadeiramente que se deparou por uma situação de tristeza de alma, de angústia. Porque nós sabemos sobre este relato, deste pecado de Davi, quando ele pecou, um pecado grave, com Betseba, e ali causando, sendo um dos provocadores, causadores da morte de Urias, o seu esposo.
E quando ele comete este pecado, segundo os historiadores, Davi, ele passou 1 ano distante do Senhor, distante da adoração. Eu posso imaginar como foi difícil, até mesmo para Deus, essa separação. Porque Deus, ele é um pai amoroso. Ele sente falta dos seus filhos. Ele tem um vínculo, uma comunhão com os seus servos. Uma história de amor, uma história de muitas lutas, muitas vitórias. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi se encontrava naquela situação de pecado. O pecado é algo que vem de forma sutil e que se aloja no coração do homem. E quando ele nota, ele já está envolvido, ele já está contaminado. Louvado seja Deus. Nós sabemos que Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E é a separação. Louvado seja Deus. A separação vem e quando um ser humano ele se entrega ao pecado, ele se entrega a situações que contradiz a palavra de Deus. Ele se encontra numa situação difícil, aonde a sua vida espiritual tende-se a sucumbir, tende-se a enfraquecer. Louvado seja Deus. Porque o homem, quando ele se afasta de Deus, ele está à deriva de Satanás. Ele é alvo do inimigo para o destruir. Mas quando nós estamos nos oráculos do Senhor, na presença do Senhor, nós estamos nos fortalecendo, nos revestindo, triunfando sobre todo o ataque do inimigo, sobre toda a investida de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Davi, ele passando por essa situação, ele conhecia a Deus, ele tinha uma experiência com Deus, ele sabia que Deus, ele é misericordioso, que ele não age com o ser humano como de fato ele merece. Deus, ele sempre dá uma oportunidade de arrependimento. E Deus, ele dá uma oportunidade ao homem se voltar para Deus e buscar a saída, e buscar a solução para o seu problema. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você que está ouvindo esse áudio deve estar passando por algum momento em que você se encontra fraco, em que você se encontra até mesmo, quem sabe, sujo no pecado, quem sabe sem forças para orar, para congregar, para buscar a presença de Deus. Mas eu quero te dizer que Deus, ele tem uma palavra de restauração para o teu coração. Ele tem uma palavra que pode mudar a tua vida nesta hora. Então somente você abrir o seu coração como Davi abriu. E Davi, reconhecendo isso, Davi, ele disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Amados irmãos, misericórdia é o favor imerecido do Senhor. É quando o Senhor nos ajuda sem nós merecermos. Quando nós pedimos misericórdia ao Senhor, nós não estamos dizendo para o Senhor: não, Senhor, me ajuda porque eu mereço, me ajuda porque eu tenho sim condições do Senhor me atender. Não, quando uma pessoa pede misericórdia a Deus, está dizendo: Senhor, eu não mereço a tua misericórdia, a tua ajuda, mas é firmado, aleluia, na tua benignidade, na tua bondade, né? No teu amor para com a minha vida. Louvado seja Deus. Apaga as minhas transgressões. E ele ressalta, aleluia, que somente o Senhor poderia pagar as suas transgressões. Louvado seja Deus. Muitas pessoas, elas participam de rituais, elas fazem coisas que elas pensam, louvado seja Deus, que fazendo isso, aleluia, elas vão ter as suas transgressões
apagadas, elas fazem trabalho de descarrego, elas tomam banho de folhas, elas acendem incensos. Louvado seja Deus. Muitas pessoas, elas buscam a purificação através disso, ou quem sabe ajudando o próximo. Mas eu quero dizer para você, meu amado ouvinte do programa Vida no Altar de Deus, aleluia, somente o Senhor poderá apagar as nossas transgressões. Ele mesmo é aquele que nos reme, que vem nos remindo. Ele mesmo é aquele que nos santifica, que lava as nossas vestes no sangue de Jesus, tornando-as mais alvas do que a neve. Ele tem esse poder de esquecer, de lançar no mar do esquecimento as nossas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. A Bíblia diz que são muitas as misericórdias do Senhor. A Bíblia diz que são a causa de nós não sermos consumidos. São as muitas misericórdias do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso este é o momento de você se prostrar diante de Deus e colocar diante do Senhor esta causa que te fez pecar, essa situação que te lançou para longe de Deus, aleluia. Quem sabe você está se sentindo pesado, angustiado, você está se sentindo sufocado. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele decreta isso, ele entra na presença de um Deus misericordioso, de um Deus piedoso. Ele vai com confiança, ele vai na certeza que o Senhor está escutando, que o Senhor está respondendo. Louvado seja Deus. Devemos adentrar na presença do Senhor confiadamente, que no nome de Jesus Ele ouvirá a nossa petição, Ele nos dará a vitória, Ele estará atuando em nossas vidas. Louvado seja Deus. Tudo que você e eu temos que fazer é adorar, é rasgar os nossos corações, é entrarmos na presença, aleluia, do nosso Criador, do nosso Deus que por nós tudo executa, não importando a circunstância, a situação que nós estamos vivendo, na certeza que o Senhor é aquele que perdoa, é aquele que restaura, é aquele que renova e faz tudo novo, por amor ao seu nome, pelas suas riquezas, pela sua bondade. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, ele pede ao Senhor: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Aleluia. Ele se sente completamente sujo, ele se sente completamente, louvado seja Deus, imergido no lamaçal de pecado, porque o pecado, na hora que as pessoas estão cometendo o pecado, parece ser até abrasivo, mas quando, louvado seja Deus, estamos diante de um Deus que é santo, de um Deus que é limpo, que é um Deus poderoso, nós podemos olhar para dentro de nós e vermos o estado que nós estamos, a situação que nós estamos, que nós nos encontramos. Aleluia, aleluia. Eu não sei como está a tua situação nesta hora, eu não sei o que você fez, eu não sei até mesmo o que você deixou de fazer, e esse pecado veio à tona, esse pecado te faz se sentir sujo, te faz se sentir contaminado, aleluia, mas o Espírito Santo de Deus, ele te convida a entrar na presença, ele te convida a mergulhar nos rios do Senhor, na certeza que o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós pecamos, quando nós transgredimos as leis do Senhor, muitos vêm nos apontar, muitos vêm nos criticar, nos julgar pelas nossas transgressões, mas nós sabemos que podemos, diante do Senhor, pedir para Ele espargir o sangue de Jesus sobre as nossas vidas e nos purificar de todo mal, de toda perversidade. Louvado seja o nome do Senhor. Ele relata aqui no verso 3: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim.
Sabe quando a gente comete o pecado e o pecado ali vem de novo dizendo: eu quero que você peque mais. Vem tentando nos seduzir, vem à nossa porta, a porta do nosso coração. Aleluia. E nós sabemos que nós não podemos continuar no pecado. Nós sabemos que devemos retroceder, devemos ter uma mudança, uma posição que venha de encontro contra o pecado, que venha contra a transgressão, e nos colocarmos firmes, que o que nós mais queremos é a presença do Senhor. Se Davi não amasse ao Senhor, se verdadeiramente Davi não tivesse um desejo de viver com o Senhor, de forma alguma Davi, ele faria esta oração humilhada, ele faria essa súplica, mas ele sabia, né, quem é o Senhor. Ele sabia, louvado seja Deus, que por mais que o pecado fosse agradável aos seus olhos, aleluia, sempre o conduziria à destruição. Então Davi, ele começa a se humilhar diante de Deus, ele começa a se derramar diante do Senhor, ele começa a descer os degraus da humilhação e ele começa a falar para Deus. Ele quer uma mudança, ele quer uma restauração, ele quer, aleluia, a graça do Pai, ele quer a comunhão, e ele começa a dizer que ele reconhece, que ele sabe do seu pecado, ele tem consciência do seu pecado, ele sabe da sua fragilidade, do quanto a sua carne deseja o pecado, e ele apresenta diante do Senhor, e ele fala: contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Louvado seja Deus. Ele reconhece que foi contra o Altíssimo, que ele pecou. Louvado seja o nome do Senhor. Foi contra o Ser Supremo, o seu Deus, o Deus da sua salvação, o Deus que o exaltou, que esteve com ele em todas as batalhas. Louvado seja Deus, que quando os seus inimigos queriam matar, estava ali o Senhor defendendo a vida de Davi, estava ali o Senhor ordenando aos seus anjos para o guardarem e o guardar em todos os caminhos. Ele alcança o sucesso, a vitória contra o diabo, contra as pessoas, os seres humanos, né? Contra o rei Saul que o perseguira, e ele sabe que foi contra o Deus Todo-Poderoso que esteve com ele, mas ele confessa: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele reconhece, ele confessa que o pecado, ele já nasceu nele, que ele verdadeiramente era um filho de Adão e Eva, sujeito ao pecado. Todos nós somos sujeitos ao pecado, a transgredir as leis do Senhor. Todos nós somos vulneráveis ao mal. Louvado seja Deus, e temos que nos purificar, temos que pedir forças ao Senhor, temos que nos humilhar constantemente diante do Senhor, para que Ele nos dê forças para superarmos as nossas fragilidades, as nossas inclinações ao mal. Louvado seja Deus, e ele apresenta esta causa diante do Senhor. Ele apresenta a sua fragilidade, ele apresenta a sua tendência em falhar. Aleluia, ele não se coloca diante de Deus como perfeito, como uma pessoa cheia de razão, como muitas vezes a gente vê as pessoas que se dizem, louvado seja Deus, acreditar em Deus, que se dizem crer no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, aleluia, mas não confessa, não reconhece as suas fraquezas, não reconhece os seus erros. Louvado seja Deus. Nós devemos aprender com Davi a maravilha de reconhecermos as nossas transgressões. E ele diz: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Aleluia. Ele sabia que o Senhor, de fato, ele ama a verdade, aquele que fala com o coração, aquele que rasga o coração. Aleluias, que confessa.
aleluias, que busca a sabedoria, aleluias, que busca o conhecimento de verdadeiramente viver uma vida conforme não o seu querer, mas conforme o querer do Senhor, conforme a vontade do Senhor. Ah, Santo de Israel, aleluia. O Senhor, Ele ama a verdade, no íntimo, no profundo Ele ama. Ele quer que nós falemos com Ele com sinceridade. Ele quer que nós abramos os nossos corações e falamos aquilo que pensamos, que sentimos. Louvado seja Deus. E Ele está observando o meu coração, o teu coração, em tudo que nós fazemos para Ele. Às vezes fazemos algo que para as pessoas não significa nada, mas para Deus é como ouro, é mais precioso que um tesouro, porque Ele está vendo ali um pecador confesso, um pecador que põe diante do Senhor as suas debilidades, põe diante do Senhor a necessidade que tem diante do seu Criador, e na confiança que todas as coisas dentro de nós, o Senhor é fiel, é poderoso para restaurar. Dentro de nós o Senhor, Ele trabalha, Ele nos faz seres humanos extraordinários, cheios de fé, de ousadia, de coragem, de sabedoria, de amor. Ele nos ensina a amar ao nosso próximo. Ele ensina a amá-lo de maneira que nós nunca soubemos antes. O próprio Deus, Ele nos ensina, Ele nos mostra, Ele nos revela o seu amor. E uma vez que nós conhecemos o amor do Senhor, nós não queremos perdê-lo, mesmo que para isso tenhamos que passar por processos, por restauração, por humilhação. Louvado seja Deus. Deus, Ele quer contemplar-nos, Ele quer um coração de bem disposto a não abrir mão da presença, a não abrir mão do chamado, da vida com Ele, que começa aqui, neste plano terreno, né? E se completa na eternidade, se completa de forma gloriosa, e estaremos vencendo os nossos pecados, as nossas transgressões, quando nós colocarmos tudo aos pés da cruz, quando nós colocarmos tudo diante do nosso Deus, do nosso Senhor. Aleluia. Ele é fiel para trabalhar, Ele é fiel para restaurar, para levantar os caídos, para alegrar-nos. Purifica-me como sopor e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que Deus, Ele quer fazer hoje na tua vida. É isso que Deus, Ele quer agir ao teu favor. Basta que tão somente creias, que tão somente deixe que o Espírito Santo, Ele entre e faça de você um vencedor, uma vencedora. Aleluia. Não importa a circunstância, onde você esteja, com quem você esteja. Aleluia. O salmista, ele deseja com todo o seu coração: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Aleluia. Ele estava enfermo, ele estava passando por uma enfermidade nos ossos, e ele clama ao Senhor pela alegria, ele clama ao Senhor pela cura, pela restauração, naquele processo difícil que ele estava enfrentando. Aleluia. Eu quero te dizer que tudo que você está enfrentando, que você está passando, Deus, Ele sabe, Ele conhece. Deus, Ele é ciente do que você verdadeiramente precisa. Quem sabe de uma cura, de um milagre. Comece a pedir a Deus, comece a dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso da tua alegria. Eu preciso de novo me alegrar com júbilo. Eu me encontro nessa situação
nessa situação de tristeza, de dor, essa situação de vergonha, de exposição, de crítica, onde os ímpios me criticam, me apontam, aonde as pessoas me perseguem. Louvado seja Deus, mas o Senhor é aquele que pode fazer-me feliz, pode fazer a minha alma jubilar, mesmo na escassez, mesmo nas adversidades, nas lutas. O Senhor ele pode trazer essa alegria. Davi sabia que somente o Senhor poderia trazer-lhe alegria, aleluia. Comece a pedir ao Senhor: alegra-me, meu Senhor, alegra-me. Somente o Senhor pode me alegrar, somente o Senhor pode mudar o estado da minha vida, onde eu me encontro, onde eu estou enfrentando tantas lutas. Somente em Ti a esperança, a vitória, a resposta. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E ele pede aqui no verso 9: esconde a tua face do meu pecado e apaga todas as minhas iniquidades. Aleluia. Ele se sentiu tão vergonhoso, irmãos. Ele se sentiu tão constrangido pelos seus pecados, que ele pede ao Senhor para que esconda a sua face, para que o Senhor não visse. Aleluia. É uma oração de um arrependido, é uma oração de um humilhado, é uma oração de alguém que deseja a cura, a restauração, alguém que deseja verdadeiramente um operar de Deus, um agir do Senhor. Aleluia. Comece a pedir ao Senhor para que o Senhor esconda a sua face das tuas transgressões, que o Senhor possa te purificar, que o Senhor possa renovar as tuas forças e te fazer jubilar. Louvado seja Deus. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aleluia. Olha, irmãos, veja a adoração deste adorador, veja o quebrantamento deste adorador. Ele pede ao Senhor para que o Senhor não retire o Espírito Santo. Ele pede, ele clama, ele pede, ele clama, ele se humilha, ele se derrama, aleluia, na presença do Senhor, porque ele sabia que sem o Espírito Santo, uma pessoa sem o Espírito Santo, ela é morta, ela é uma pessoa fracassada, ela é uma pessoa destruída, ela não tem forças para nada, para avançar, para crescer, para prosperar. Ela não germina, ela não frutifica, ela não é uma pessoa que tem o brilho de Jesus. E ele começa a pedir ao Senhor que não permitisse que o Espírito Santo do Senhor fosse retirado. Pode nos faltar tudo na nossa vida, menos a presença do Senhor, menos o Espírito Santo. Pode nos faltar ouro, prata, pode nos faltar os amigos, pode nos faltar as pessoas que a gente jamais imaginou que pudesse nos deixar. Mas sem o Espírito Santo não dá. Aleluia. E ele começa a pedir ao Senhor para que o Espírito Santo de Deus não fosse retirado da sua vida. Aleluia. Não me lances fora da tua presença, ele pede. Não me lances fora da tua presença, aleluia. Oh, glória. Ah, tua presença, Senhor. A tua presença, Senhor, é mais preciosa do que o ouro e a prata e qualquer coisa neste mundo, qualquer riqueza neste mundo. E ele se coloca nessa dependência da bondade do Senhor. Sabe, eu me sinto forte quando eu reconheço as minhas fraquezas diante do Senhor, a minha necessidade do Senhor. Quando eu choro para que Ele me encha, para que Ele me agracie, para que Ele me capacite. E assim estava o servo do Senhor clamando pela sua presença. Aleluias. Ele diz então: ensinarei aos transgressores os teus caminhos e pecadores a ti se converterão. Ele sabia que com o Espírito Santo
ele poderia ensinar as pessoas más o caminho do Senhor. As pessoas ímpias, aleluia, elas iriam se converter na presença do Espírito Santo, atuando através de Davi, através dele. Ele poderia conquistar pessoas perdidas para Deus. Ele diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Aleluia, da minha salvação, a minha língua louvará altamente a tua justiça. E ele pede ao Senhor para que ele seja livre desses crimes, livre da maldade, da crueldade. Ele pede ao Senhor para que ele seja uma pessoa benévola, para que ele seja uma pessoa de Deus, uma pessoa cheia de Deus, cheia de bondade. E ele se alegra em fazer aquilo que apraz aos olhos do Senhor. A vontade do Senhor é a sua vontade, é o seu querer. Aleluia. E ele diz assim: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprazes de sacrifício. Aleluia. Senão eu te daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus, aleluia, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. E ele começa a apresentar diante do Senhor sobre os verdadeiros sacrifícios. Era um coração quebrantado, um coração de adorador, um coração humilhado diante do Senhor. Aleluia. Um coração voltado para Deus. Deus não estava verdadeiramente buscando das pessoas ouro ou prata, mas um coração humilhado. Esse seria, aleluia, o verdadeiro sacrifício para Deus. Um verdadeiro adorador. Aleluia. E ele ora pelos irmãos, ele ora, aleluia, pelos irmãos judeus, os israelitas. Ele começa a apresentar não somente a vida dele, mas ele apresenta a vida dos seus irmãos. Muitas vezes nós estamos tão atribulados, estamos passando por tantas lutas e dizemos: não, eu não posso orar por ninguém porque eu estou passando por tanta luta, por tanta dificuldade. Louvado seja Deus, mas nesses momentos que estamos fragilizados, não podemos nos esquecer dos nossos irmãos que também estão passando por lutas, estão passando por tribulações. Não podemos nos esquecer dos que sofrem, dos que padecem, porque em todo tempo, todo o povo de Deus é bombardeado, é atacado, é perseguido. Sempre podemos ver algum irmão passando por uma prova de pão, uma prova espiritual, uma guerra no lar, na família, mas nós não podemos nos esquecer do amor mútuo, não podemos nos esquecer da fidelidade para com os nossos. Não somente buscarmos o que é nosso, mas buscarmos aquilo que vem de Deus, que é o amor pelos nossos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus, eu quero te agradecer por mais esta palavra. Que o Senhor abençoe cada vida neste canal, que o Senhor alcance famílias, Pai. Que o Senhor repreenda toda a fúria dos demônios. E que o Senhor faça a sua vontade, em nome de Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor.